Você ficou sabendo dos últimos acontecimentos a respeito das prisões dos influenciadores Mau Mau, Bia Miranda e tantos outros? Pois é, sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. É um assunto muito recorrente, a qual as pessoas se deixam ser levadas pelas falsas riquezas, pelos ganhos ilícitos, né? E ganhos esses amostrados nas redes sociais, a qual instiga as pessoas a querer essa facilidade de ganhar dinheiro rápido. Mas nós vamos observar que, assim como a riqueza que vem rápido, ela também se esvai rápido quando a casa desses influenciadores que vendem esses joguinhos de azar, né? Tigrinho, essas coisas aí que vocês conhecem bem, né? A gente vê que essa casa que eles constroem é como a Bíblia diz lá em Lucas, né, capítulo 6. A Bíblia vai dizer que o homem que edifica uma casa sem alicerce, vem a tempestade e logo cai, grande é a ruína daquela casa. Então o que que acontece? Muitas das vezes esses influenciadores mostrando ali uma uma fama, né, uma ostentação, viagens caríssimas, carros luxuosos, né, mansões que é de brilhar os olhos. E aí você fica pensando, meu Deus, eu quero, eu queria, porque aquilo atrai os olhos, né? A Bíblia diz que o pecado ele começa a entrar muitas das vezes pelos olhos, né? A porta da alma são os olhos, e aí desce para o coração, vem os desejos, sentimentos, etc. Mas o que eu quero falar para vocês, a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Muitas das vezes a gente nessa busca desenfreada por riqueza, por conquista, a gente acaba passando por várias situações de golpes, várias situações que a gente pula até os nossos princípios, né, tanto bíblicos quanto o que nossos pais nos ensinaram. E aí você fica meditando, meu Deus, a sociedade ela está perdida, ela está se lançando cada vez mais ao ter do que ao caráter, né? E a gente vê esses influenciadores aí, né, ganhando rios de dinheiro e isso, para quem os influencia, também querem, né? Eles não influenciam a mim, pois eu não os sigo, não, não vejo a vida deles, não me interessa, não me edifica, né? Mas assim, como é um assunto que está repercutindo, nós temos que comentar. E outra, não só porque temos que comentar, mas você sabia que tem pessoas, principalmente no Nordeste, que já não ganham muito e a única renda que é o Bolsa Família. Muitos deles estão gastando tudo nesse vício maldito e tem deles que se matam. O índice de gente que está se matando por conta de joguinhos de azar, como o Tigrinho e etc., são altíssimos. Por isso eu venho abrir aos teus olhos hoje através desse vídeo. Se você chegou até esse vídeo, já curta, compartilhe e comenta, porque o assunto hoje é forte. Eu quero deixar aqui um, um pequeno versículo para você. Olha o que a Bíblia diz. Há caminho que aos olhos dos homens parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Então, a própria Bíblia, né, ela fala sobre isso. Ah, para mim não é errado eu jogar, o dinheiro é meu. É assim que a pessoa vai pensar, também influenciada pelos influenciadores e pelo inimigo, que é o único que vai se beneficiar de você se destruir, de você ter uma vida financeira amarrada, destruída, né? De você até chegar a se matar por conta dessa situação de vícios, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então, assim, por causa do dinheiro, muitos se matam e matam pessoas, né? Infelizmente, a Bíblia diz isso em 1 Timóteo 6,10. Então, meus amados, não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso ele vai colher, né? A Bíblia vai dizer isso lá em Gálatas 6, versículo 7. Então, assim, essas pessoas que estão enricando, e você vê eles crescerem assim rapidamente, é ou não é? Você já viu aí esses vídeos deles em jatinhos, mansões, carros luxuosos, limousine, etc. Aí você fica desejando aquela mesma vida
quando você mal sabe que aquilo ali vai destruir ele, porque é uma casa edificada sem alicerce. Ele está destruindo vidas, porque ele está influenciando pessoas, né? E ele vai se destruir, porque uma hora a casa cai. E está começando a cair para esses influenciadores, né? A Bíblia vai dizer em Provérbios 10, 22, ó, a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. A Bíblia também vai dizer em Provérbios 15, versículo 16, olha aqui, ó. Melhor é o pouco no temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. E qual é essa inquietação? É a ganância por mais, 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 e isso é desenfreado, que eles não têm mais limites e eles vão galgando cada vez mais. Você vê, eu sigo um influenciador maranhense, que ele tem empresa, que ele tem que ele já é bem famoso assim no Instagram, né? Eu não sei nas outras redes sociais, mas eu conheci ele no Kawaii. O que que acontece? Aí, passado um bom tempo, eu comecei a seguir ele no Instagram. Cara, eu já não sou de ver muitos status das pessoas, mas assim, o status dele, ele posta várias coisas do dia a dia dele, mas entre essas coisas, cara, de 3 stories da vida dele, um ou dois é direcionado ao jogos de azar, tigrinho, etc, né? Que são tantos nomes de jogo, é do coelhinho, é do touro, é não sei do que, é não sei o que. Então assim, para quem tá com esse desejo de ganhar dinheiro facilmente, toda hora que vê aquilo ali vai querer entrar e jogar e gastar seu dinheiro. E quem é que ganha com isso? Além do dono da plataforma, o outro que ganha também é ele. Cada influenciador, cada vez que você perde seu dinheiro lá, eles ganham metade para eles. Então é muito fácil eu ficar de braços cruzados, ou então na minha casa desse jeito, ó, de boa, enquanto você está jogando num link que eu forneci, né? E aí você vai lá, perde seu dinheiro suado, e eu que tô lá de boa, com os braços cruzados, ganho dinheiro sem fazer nada. Você tá entendendo? E aí muitos estão caindo nisso, sabe? Infelizmente a gente vê pessoas testemunhando aí, pessoas, principalmente aqui no Nordeste, pessoas se matando, pessoas perdendo tudo por conta desse vício maldito, que acaba se tornando um vício, né? Então o que eu quero falar para você? Saia dessa armadilha de Satanás. Saia desses. Não siga influenciadores que propõem joguinhos de azar. Não siga, eles não amam você. Eles não te amam. Eles amam o bolso deles, eles amam o dinheiro, que é a raiz de todo mal. Você pode ter riqueza, você pode ter dinheiro, você pode possuir posses, mas que aquilo não seja, que você não tenha amor por aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você estiver me entendendo, escreva aqui nos comentários. Que você não bote o seu coração nessas coisas materiais, porque a gente vai morrer e não vai levar nada. E muitas dessas coisas materiais está nos afastando do eterno, do que é poderoso, do único que salva. Você está entendendo? Então volte atrás, saia dessa armadilha de jogos de azar, de vício, seja qual for o teu vício, nas drogas, na bebida, na prostituição, né, nos jogos de azar. Saia desse vício. Jesus quer te libertar, te transformar, tá bom? Porque as bênçãos do Senhor, como eu falei, elas não acrescentam dores. Deus não te fez para ser cativo, amarrado pelo inimigo. Deus não te fez para você viver uma vida dessa de vergonha. O cara tá lá rico, influenciador, coisa e tal, vários milhares de seguidores, milhões deles, né? E aí, quando do nada a casa cai, o cara sai algemado, o cara sai envergonhado. Quero não. Eu quero trabalhar como você também quer, trabalhar, conquistar. Sendo honesto, parece ser mais difícil, mas só de você deitar e saber que que a polícia não vai bater na sua porta, querendo te prender 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Que a polícia não vai lhe prender por causa de joguinho de azar ou porque você conquistou suas coisas ilicitamente. Cara, não tem dinheiro que pague isso, você tá entendendo? Não tem dinheiro que pague. Então saia dessa armadilha enquanto há tempo. Saia dessa armadilha enquanto há tempo. Por quê? O que o inimigo vem para fazer é só matar, roubar e destruir.
O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, se você não tiver a cabeça bem firmada, tá? Se você não tiver um foco, cara, por mais difícil que seja, eu não vou ir por um caminho que muitos estão indo. Irmão, as pessoas são influenciadas, as massas são levadas, tanto para votos, tanto para comidas e tendência. Você vê agora o tal do morango do amor, sei lá o nome, sabe? Coisa besta. Ah, eu ainda não comi, tô com vontade. Você tá com vontade porque estão jogando assim, ó, influenciando você. Você tá entendendo? Estão influenciando você. Passa aqui, passa um vídeo ali, passa um vídeo ali. E nada mais é do que uma influência tanto maligna quanto das massas. Porque você sabe o que tem aquilo ali. É um morango envolto de um doce, como se fosse um doce de beijinho, né? E com a calda de chocolate, de açúcar. Qual é a graça? Mas sabe, o inimigo ele trabalha com tendência na mente, entendeu? Ele leva as massas, como o próprio Deus falou, nós somos entregues todos os dias como ovelha ao matadouro. Então assim, a ovelha, ela vai sem saber que ela vai indo por um caminho que vai matar ela, que vai destruir ela. Então esses influenciadores, muitos deles, tá fazendo isso com você. Você está sendo a ovelha levada ao matadouro, que vai te causar um ganho fácil de início, porque toda plataforma de vício é assim. Você joga, cara, eu ganhei tanto, vou jogar de novo. Aí você ganha uma segunda vez. Já na terceira você já tá ali naquela impulsividade de querer ganhar mais e tá perdendo. E aí é aí que começa o vício. Não, hoje eu perdi, mas amanhã eu vou entrar e vou ganhar. Não, mas eu vou jogar mais e eu tenho certeza que dessa vez, eu tenho fé que dessa vez eu vou ganhar. E é nisso que muitos entram no vício e acabam se perdendo. E Deus está falando através desse vídeo aqui, olha, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Não é o que Deus tem para mim nem para você. Seja livre e liberto hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu posso ver você escrever aqui nos comentários, eu quero ser livre. Não só desse vício de joguinhos, irmãos, porque a gente vive numa sociedade que tem muita coisa que nos amarra, muitas coisas, né, que podem estar causando sofrimento sobre tua vida, né? Te impedindo de viver coisas grandes. E isso tem destruído a tua família, destruído a tua paz, destruído. Por isso que a maioria das pessoas estão ansiosas, depressivas. E não é isso que Jesus tem para você. Você acha que Deus tem ansiedade para você? Você acha que Deus quer te ver depressivo, infeliz, solitário, triste, acuado, querendo desistir da vida? Não é isso que Deus tem para ti, entendeu? Então esse vídeo é um alerta para você que está chegando agora no nosso canal. Seja muito bem-vindo. É para você. Deus mandou eu falar sobre esse assunto para que você seja transformado, para que você seja liberto. Porque o inimigo ele quer destruir. Ele não está nem aí se você é crente, se você é católico, se você é cheio da unção, se você tem conhecimento. Ele não está nem aí não. O diabo não respeita título nem nada. O inimigo ele só vem para destruir, matar e roubar. Então, como ser liberto dessas maldições? Primeiro, a Bíblia nos ensina lá em Mateus 6, no versículo 36. Mas buscar em primeiro lugar, olha o mais, o porém. Deus não te obriga a fazer isso. Deus não vai te obrigar a entrar no céu e nem te obrigar a ir para o inferno. Deus não vai te obrigar a você obedecer e a você não obedecer. Deus não vai te obrigar a entrar por uma porta que Ele abriu para você. Ele te dá escolha. Tudo na vida você tem escolha. Ah, eu não consigo. Consegue. Tudo tem escolha. Eu consigo perdoar, eu não quero perdoar. Eu decido ir, eu decido ficar. Eu decido subir, eu decido descer. Eu decido ir para o céu, eu decido ir para o inferno. Ah, pastor, mas quem salva é Deus. Sim, mas a condição é se vocês obedecerem e perseverar até o fim. Então isso é uma escolha. Quem escolhe para o inferno ou para o céu não é demônio nem Deus, é você. A escolha está sobre tua mão. Tanto é que lá em Deuteronômio 20, no Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, o próprio Deus fala: eis que proponho hoje a bênção e a maldição.
a vida e a morte. Aí ele, como um bom pai, ele ainda fala assim, ó, escolha, pois, a vida. Então tudo é escolha. Tudo é escolha. Em todo caminho tem um caminho de ida e de volta. E assim é com Deus. Você lembra lá que eu falei, Gálatas capítulo 6? Tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, quer dizer, escolha. Eu escolho semear. Agora, a colheita, ela não é opcional, não. Ela é certeira. Se eu plantar arroz, o que eu vou colher? Me diz aí nos comentários. Se eu planto mandioca, eu vou colher o quê? Se eu planto um pé de manga, daqui a um tempo eu vou colher o quê? Né? Como você vê aqui um pé de manga aqui atrás, há uns 5 anos eu plantei esse pé e ele é um pé que impressiona, né? Aqui na redondeza aqui. Por quê? Porque enquanto todos os pés estão produzindo uma vez por ano, esse pé aqui ele produz 2 vezes por ano. Não sei te explicar que mistério é esse que tem. E é muita manga que ele dá, muita. Ele dá de cacho assim, que as galhas descem. Eu tive que cortar na última vez, porque elas já estavam tão descidas, né? E aí eu cortei, mas ela já está toda florida e com algumas não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas ela já está cheia de manguinhas, entendeu? Tem delas que já está desse tamanho assim já, ali. Então, tudo isso é o que? Eu plantei, né? Aqui no meu quintal mesmo, todas essas frutíferas eu plantei. Aqui tem pé de cajá, de manga, de caju, de ata, né? Uva, mamão papaya, acerola, siriguela. Mas fui eu que plantei. Assim é na nossa vida. Você vai plantar e vai chegar o tempo da colheita. Então eu te pergunto, o que você tem plantado na sua vida? O que você tem plantado nos dias atuais? Porque o que você planta hoje, lá na frente você vai colher, né? Então eu quero abrir os teus olhos. Olha, irmãos, não se iluda com facilidades, riquezas. Nossa, o influenciador que eu sigo, nossa, ele cresceu tão rápido, ele enricou, eu também quero. Não se iluda. Às vezes tem tráfico de droga, às vezes tem esses joguinhos de azar, né? Então, assim, dificilmente você vai ver alguém crescer grandemente mesmo, dessa forma que a gente vê aí esses influenciadores, de maneira honesta. Dificilmente. E pode ter certeza que uma hora a casa cai. Não adianta as pessoas, ah não, que não sei o que. Uma hora a casa cai. Deus é justo. Deus te dá o livre-arbítrio para você plantar o que você quiser. Mas ele também te fala, olha, tu plantou, uma hora a colheita vem. É ou não é, meus amigos? Pois é. Então, que você venha sair dessa armadilha hoje, enquanto há tempo. Se você está viciado, eu te convido, se inscreva no meu canal. Todos os dias eu faço orações aqui e eu estarei orando e jejuando pela tua vida. Então, saia desse vício, saia dessa armadilha de Satanás. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Marcos 8,36. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Entendeu? Então não adianta. Essas riquezas aí são riquezas ilusórias, sabe? Famas, riquezas, né? Muitas das vezes são ilusões que as pessoas criam como uma vida maravilhosa, o país das maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas. E depois no final a gente vê o escândalo, vê que não vale a pena. Talvez você tá aí desanimado, desanimada. Ah, porque fulano está conquistando, porque Beltrano. Tira essa inveja do seu coração. Ai, pastor, que essa palavra dói, mas é a verdade. A gente conhece na Bíblia um cidadão chamado Asaf, ele quase desviou da presença do Senhor, lá em Salmo 73. E ele confessa, eu tive inveja do ímpio, eu estava indo pelo caminho que quase me fez
desviar, né? E me perder, ele confessou. Então assim, mas por que entrou inveja? Porque ele começou a olhar e cobiçar, que é um dos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás. Então, se você segue esses tipos de influenciadores nas redes sociais, deixa de seguir. Eles não amam você, não convém, não edifica a sua vida, sabe? Segue pessoas como eu, que não tá vendendo joguinho de azar, que não tá te ensinando coisas que não vai te edificar, sabe? Que realmente torce pela sua alma, pelo seu bem, para que você venha ter o melhor. E pode ter certeza que com Deus, você fazendo certo, Deus vai te honrar. Eu sou o exemplo disso. Eu vim do nada, nada mesmo. Pobre de marré, 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 humilhado de todas as formas, né? Por exemplo, meu pai tentou me matar no ventre da minha mãe, com 15 dias faltando para eu nascer, ele tá com um ferro na barriga da minha mãe. Quando me via no meio da rua, eu crescendo, ele me xingava todinho, dizia palavrões, dizia que eu não era filho dele, né? Minha mãe, uma mãe solteira com 3 filhos, passando muita necessidade. Fomos despejados várias vezes de vários aluguéis que ela alugava. Então assim, eu tinha tudo para ir pelo meu mau caminho. Meu pai até hoje não é exemplo, tá nos vícios da droga, né? Ele era agressor de mulher. Então assim, Deus me arrancou, né? Desses maus caminhos e maus exemplos, né? Me prosperou, me abençoou e hoje, diante da minha família, eu sou o mais rico entre eles, entendeu? Eu tenho minhas posses, né? Meus lotes, minha casa, minhas casas, minha chácara, meu carro. Já troquei de carro várias vezes. Então, assim, tudo honestamente, tudo certinho com Deus e com cada um que eu fiz negócio. Você tá entendendo? Aqui não tinha nada. Então vai chegar o teu tempo. Vai chegar o tempo de Deus te exaltar, de Deus te honrar. Hoje eu sou motivo de honra e de glorificação para o nome do Senhor diante da minha família. A minha família vê Deus na minha vida, vê Deus na minha história, porque viram da onde Deus me tirou, da onde Deus mudou a minha história, os caminhos que eu poderia ter traçado, sabe? Então assim, Deus também vai fazer na tua vida. Eu sei que você talvez está sofrendo. Você que chegou até agora nesse vídeo. Eu sei que talvez você pensa que Deus não está nem aí para você. Que essa luta nunca vai ter fim, que você nasceu para sofrer. É tudo coisas que o inimigo coloca na nossa mente. Mas eu quero te dizer, se posicione diante do Senhor, seja fiel a Deus, entrega a tua vida de verdade ao Senhor. Você vai ver, conforme você for obedecendo e for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Daqui a um tempo você vai estar na tua casa própria. Eu não sei como Deus vai fazer. Ele é especialista em fazer dessa forma. Você não sabe como vai vir, como vai acontecer, né? Você não sabe, meu Deus, como eu não tinha condição e Deus, sabe? Então assim, milagres não se explicam, milagres se vivem. E Deus quer fazer você viver milagres. Deus quer fazer você viver coisas grandes. Só que para isso, você precisa, aleluia, colocar a tua fé em ação, a tua vida no altar, confiar, obedecer. O segredo é a obediência. Quando nós obedecemos, a Bíblia tem promessa sobre quem obedece, tá? Deus não tem compromisso com quem não vai ter com ele. Deus ele é o maior sócio, viu? Ele é o maior investidor de quem não tem um tostão, de quem não tem perspectiva nenhuma de vida. Deus tira lá do caco, do lodo, como ele mesmo falou. Ele arranca do lamaçal, ele arranca do lodo e coloca para sentar entre os príncipes dessa terra. Assim Deus fez comigo, com minha família, assim Deus fará com você. Mas o segredo é obediência, fidelidade e gratidão. Você tendo esses 3, já tá bom demais, já tá um bom caminho andado, sabia? Então assim, obediência, por quê? Porque a promessa é, quem obedece, a bênção vem de encontro.
Não é você que vai correr atrás, não é você, lógico, você vai fazer a sua parte, obediência, trabalhar, correr atrás dos seus negócios, dos seus objetivos, dos seus sonhos, só que Deus vai facilitar. Muitas das vezes a bênção vai vir na tua porta, no teu celular, alguém vai ligar, eu fiquei sabendo que você trabalha com isso, eu quero te contratar aqui para isso ou para aquilo, cara, você vai ficar, meu Deus, meus sonhos estão se realizando de uma forma que eu nunca imaginei, você está entendendo? De uma forma que, cara, é um sonho. E a Bíblia diz isso, que o povo de Deus, o povo de Israel, quando Deus tirou eles do cativeiro, eles ficaram como os que sonham. Sabe quando a gente dorme sonhando assim, alegre por Deus estar cumprindo ou realizando uma promessa na nossa vida? A gente dorme bem assim, ó. Não é? É, não. Vai acontecer assim na sua vida. Então não desista. Não pare de crer, não pare de sonhar, não pare. Eu sei que você possa estar passando por várias situações que desanimam, mas olha para o alvo que é Jesus. Pedro, o apóstolo, ele começou a afundar diante da tempestade quando ele começou a olhar para as lutas. No caso, as ondas, o mar revolto, né? Você vai começar a desviar, desistir ou afundar quando você ficar olhando os problemas, as lutas, a ventania. Mas se você estiver olhando fixamente para Jesus, não tem esse negócio de, eu saí da igreja porque os irmãos da igreja é falso, eu saí da igreja porque tem muito erro na igreja, eu tô desviado, eu tô no mundo porque as pessoas da igreja decepcionaram, tá? Não tem esse negócio. Aqui é ao vivo. Se eu errar, vai do mesmo jeito. Aqui não tem corte não, meu irmão. Então, assim, não vai ter isso. Por quê? Porque, cara, o pastor errou, o pastor caiu num pecado, o missionário trouxe um escândalo, a irmãzinha tá falando mal de mim. Eu não tô nem aí. Meu alvo é Jesus. Eu estou olhando para aquele que pode fazer um milagre em minha vida. Eu estou olhando para aquele que tem o poder de fazer grandes coisas. Coisas que eu não sou capaz de fazer. Principalmente me salvar. Ele é quem pode. Eu vou fazer a minha parte. Perseverar, obedecer, ser fiel, amar o próximo, perdoar quem me ofendeu, orar pelos que me perseguem. Mas somente Ele pode me levar para o céu. Então, eu não sigo a Deus por causa de bênção. Eu não sirvo a Deus por causa disso ou daquilo. É lógico que vem por acréscimo. Mas eu não estou nem aí para isso. Meu objetivo é o céu. Então eu não vou parar. Satanás, ele começa a perder na tua vida quando você se decide ser fiel. Se decide amar a Deus sobre todas as coisas. Aí acabou. O demônio não tem mais poder não. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou filho de crente, filho de pastora, né? Hoje, nesse vídeo que estou gravando, eu tenho 34 anos. Eu vivi tudo muito rápido, assim, muito cedo, que eu digo. E nesses 34 anos, eu me posicionei até cedo com Deus, jovem já, né? Aprontei um pouquinho, mas logo jovem eu me consertei com Deus. Com 14 anos já estava sendo pastor, né? Fazendo a obra. E aí o que acontece? Mas teve uma época que eu ainda não estava decidido ainda com Deus. Antes de eu ser mesmo, me posicionar. Me posicionei com uns 14, 15 anos. Toda noite. A minha vida, a minha infância foi muito complicada, além dos problemas, a questão espiritual, porque Deus, eu tenho um dom de visão, né? Sou sensível à voz do Espírito Santo, até porque jejuo, oro, busco, né? Mas eu via muito demônio. E eles vinham me afrontar, me enforcava, me batia, me levitava. Menina, era coisa que contando você pode duvidar. Toda noite era aquele tormento. Minha mãe sentia lá no outro quarto dela, orava, repreendia, mas eles sempre vinham. Deus me dava revelações tremendas. O que acontece? Eu comecei a ficar um jovem revoltado. Eu era muito revoltado. Além das lutas,
eu fiquei revoltado porque eu não tinha paz de espírito. Toda noite você ser esbofeteado, machucado por demônios, e você acordar no outro dia e ter marcas no seu corpo. Eu chorava muito. Mas um dia eu li um versículo na Bíblia que diz, olha que lindo o passarinho cantando. Um versículo que diz assim, lá em 1 João, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 18. Diz assim, ó, quem é de Deus, o maligno não o toca. Aquele versículo, ele entrou na minha alma de uma maneira tão forte. E o cara, se eu sou de Deus, esse tormento tem que acabar. Essa maldição na minha vida tem que acabar. Eu não aceito mais. Ali entrou a revolta. Ali entrou a decisão. Se eu não estava firme com Deus, a partir dali eu comecei a estar. Entendeu? E aí eu comecei a renunciar a alguns pecados. Não era pecadões, né? Que tem gente que fala, pecado é pecado. Não, existe graus. Tanto é que existe iniquidade, né? Abominação, para você ter ideia, e pecado. Transgressão, são 4. Então, assim, há níveis, viu? Há níveis. Conforme for maior, maior a consequência. Só que os meus pecados, naquela época, era ouvir música mundana. E as músicas que eu ouvia nem era tão igual essas baixarias de hoje em dia. Era tipo flashback, era músicas internacional, entendeu? Tipo Whitney Houston, Mariah Carey, Michael Jackson, aí 50 Cent, Beyoncé, esses pop, né? Rihanna, esses povo aí. Mas eu ainda não estava liberto, né? E também eu me estressava muito rápido e xingava, né? Todo tipo de palavrão. Então, assim, quando eu me posicionei, meu irmão, quando foi na noite eu já estava aguardando, porque toda noite era a mesma situação, né? Quando eu vi o demônio, eu falei, foi para ele. Quem é de Deus, o maligno não toca. Nunca mais você e nem os outros vai tocar em mim. Acabou. A partir daquele momento, nunca mais. Irmão, eu durmo igual uma pedra. Não durmo igual uma pedra porque, assim, eu digo que não tenho perturbação. Mas hoje eu desço nas madrugadas em oração. Quando eu quero dormir, não tem nada que me atrapalhe, você tá entendendo? Então, assim, houve também uma vez que tinha uma casa mal assombrada que a gente dormia, né? Alugamos. E tinha um quarto que ninguém gostava de dormir lá, porque todos, inclusive visitantes que dormiam nele, diziam que tinha uma perturbação maligna, né? Um espírito maligno lá. E aí, sabendo dessa palavra e sabendo que eu estava com minha vida consertada com Deus, falei, hoje eu vou dormir nesse quarto, eu quero ver qual é o demônio que vai tocar em mim. Minha mãe, que é de muita busca, minha mãe jejua horas e horas, dias e dias, de joelho no chão quase toda hora. Ela mesmo falou, meu filho, mas aí esse quarto é perturbado demais, meu filho, não sei o que. Porra, eu vou dormir, eu quero ver se esse demônio vai. Irmão, dormi no quarto, acordei no outro dia, eles todos perguntaram, e aí eu nada. Senti nada, não vi nada, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia diz, primeiro, que quem é de Deus o maligno não toca. E segundo, a Bíblia diz em Salmos que há um anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Então, que nessa hora a qual você está assistindo esse vídeo, que você venha entender, aleluia, que o Senhor é contigo e que você pode sim viver algo novo e ser liberto desses vícios e de tudo que te acorrenta. Se você decidir agora, você pode entregar a sua vida ao Senhor, pode reconciliar com os céus e viver as promessas do Senhor sobre a tua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta muito aqui embaixo e seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva aí e aciona o sininho toda vez que eu mandar um vídeo e entrar ao vivo. Em falar nisso, hoje às 19 horas eu estarei ao vivo numa live como receber as coisas grandes da parte do Senhor. Você não pode perder, às 19 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para
as coisas que nós estamos vivendo no dia a dia e que você venha viver as promessas do Senhor, sem peso na consciência, sabendo que está fazendo certo. Deus abençoe e fica na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.